Então, estamos aqui para segunda parte da nossa live. Esperar a Isabela voltar aqui, já convidar a Isabela para a gente continuar nossa conversa, tá? Estamos falando sobre dicas e ferramentas. Voltamos! Voltamos. Chegará o dia em que nosso Instagram será verificado, a gente vai poder fazer live sem recorte de tempo. E aí, para finalizar o meu raciocínio rapidamente, outra palavra muito cara na questão empresarial sempre foi planejamento. É tanto que Sim. planejamento aparece na teoria de várias formas. Planejamento de curto prazo, de longo prazo, planejamento estratégico, planejamento educacional, planejamento de políticas públicas. Planejamento é uma palavra muito recorrente dentro da teoria, muito utilizada, principalmente nas formações, mas, infelizmente, eu estou falando isso por empiria da experiência dos meus alunos fazendo pesquisa junto às micro e pequenas não, principalmente micro negócios muito pequenininhos na nossa região. Planejamento é uma palavra praticamente que não se fala do ponto de vista da efetividade, né? Porque, por exemplo, você colocou do caminho mais curto. O que é mais rápido? É fazer um empréstimo para injetar o dinheiro para a sobrevivência da empresa ou é criar estratégias para que a empresa consiga captar dinheiro de outras formas também? Né? O exemplo que você lá do hiper. É uma estratégia tão clara. Então, eles têm um portfólio muito diversificado. Né? Eles vão de uma TV a um pão carioca feito na padaria, tudo dentro do mesmo lugar. E como vendedores, né, como o carro deles é o hipermercado, inclusive ele nasce com esse nome, né, hiper bom preço, e vai se Uhum. diversificando, então, ali se percebe claramente que a população pode ir ao supermercado, uma vez que é serviço essencial, mas a loja de roupa não é. A loja de calçado não é serviço essencial, a loja de TV não é serviço essencial, a loja, mas eu tenho esses produtos no meu hall de vendas. Então eu posso me adiantar e colocar essa mercadoria bem no hall da frente para dizer, olha, você veio aqui comprar o pão, comprar a carne, mas você também pode levar o pijama, porque você está precisando tanto para seu isolamento. Então, a Uhum. questão é, os elementos que eu tenho, o que eu tenho na mesa, o que eu tenho para lidar, como é que eu posso criar a partir daí? Né? E isso precisa de planejamento, porque também não é de qualquer jeito, né? Não é Sim. criar. Então, eu que sempre trabalhei com um nicho de produto, e agora eu vou abraçar uma possibilidade, as pessoas estão, eu trabalho com confecção, mas as pessoas estão precisando de máscara, então eu vou começar a fazer máscara de qualquer jeito, porque eu tenho a máquina de costura e tenho a costureira, não é de qualquer jeito, De né? qualquer jeito, é. A questão do planejamento é muito importante, porque planejar vai fazer com que eu observe, por exemplo, o que é mais forte, o que é que me enfraquece. Aí vem a questão da matriz SWOT, né? Então, aquilo que é uma fraqueza pode acabar com o meu negócio na pandemia e fora dele. Por exemplo, a questão da entrega, né? Enfim, por exemplo, outro ponto que eu tinha anotado aqui é que é um momento muito pautado pela questão da saúde, que é uma questão também que a gente sempre discute, sempre é muito, mas há muito tempo que a gente fala, gente, as coisas não são soltas. A economia, ela tem relação com as questões sanitárias, ela tem relação com a saúde, ela tem relação com a questão cultural, ela tem relação com a religiosidade. Então, há quanto tempo que a gente fala sobre isso, Isabela? Há quanto tempo? Gente, a economia é algo que eu tenho que ver da perspectiva pluridimensional. Se eu observar só por o ponto de vista do faturamento, da estratégia de venda, agora nós estamos numa situação em que as pessoas se guiam muito por o aspecto sanitário, por o aspecto da saúde, por o aspecto da solidariedade, da Uhum. sobrevivência. Então, é mais uma demanda para as empresas se organizarem, que é dizer, gente, então, meu negócio, ele não nasce do nada, ele é totalmente enraizado. Verdade.
Acho que esse é um aprendizado que está ficando muito claro, que a gente já vem discutindo isso há muito tempo. É totalmente enraizado, assim, não é possível pensar em um sem pensar no outro. Então, se eu penso agora, a empresa vai voltar, mas aí do ponto de vista cultural, como estarão as pessoas, os meus clientes? Uhum. Do ponto de vista psicológico e emocional, como é que esse cliente vai chegar, né? Isso. Então eu preciso observar. Por exemplo, é um cliente que eu escutei de uma pessoa hoje que diz o seguinte: poderiam cancelar 2020, porque a única coisa que teve em 2020 foi o carnaval. Então cancela, chega Começa de 31 de novo. setembro e começa a contar de novo. Quer dizer, porque também a gente não tem as nossas marcas culturais, as nossas marcas temporais, no nosso caso aqui no Nordeste agora, é doído a gente não ter as nossas marcas de nada. A gente não tem as marcas da fogueira, do São João, da Expocrato, da festa do Santo Antônio, a gente perdeu os marcadores de tempo da cultura. Isso tem tudo a ver com a economia, Com né? certeza. As pessoas não compravam durante esse período só porque era festa junina, mas porque também ativa emoção, comprar Uhum. roupa de menina, entende? Então, uma dica que eu gostaria de deixar aqui para as pessoas que atuam nesse setor, que estão nos ouvindo, se indagar mesmo. Como é que essas coisas todas de cultura, de religião, de saúde afetam a história da minha empresa? Como é que essas coisas afetam? Porque nós precisamos aprender sobre economia em rede, economia interligada. E assim, é uma pena que a gente também tenha que aprender um pouco aqui, né? Nessa situação. Mas é o que temos para agora, É o que né? temos para Então, agora, né, Lau? isso. Verdade. Verdade. Então, Lau, eu não sei quanto tempo resta aí para a gente, tem a professora Eri Lúcia, mas só fazendo um fechamento, né, sobre o que a gente conversou, as dicas, de uma forma geral, são essas que foram abordadas. Organização financeira, né, análise e redução de custos, novos produtos, novos canais, novos serviços, né? Momento realmente de se reinventar. E tudo com excelência. Né? Esse momento, mais do que nunca, a gente precisa encantar o cliente, a gente precisa surpreender, a gente precisa passar confiança. Né? A gente sabe que tem as dificuldades que são presentes, né? Acho que foi a Marília que comentou aí na live, dizendo que muitas vezes o cliente ele não quer esperar, ele não tem paciência de esperar, mas a empresa ela precisa ter formatar um processo de atendimento, né, que ele passe por aquilo ali sem nem perceber, né? Se você der uma satisfação, se você for Eu tendo acho. aquele diálogo com ele, ou então dizendo que está pelo menos ocupado, eu acho que algum tipo de satisfação, se o cliente receber, ele consegue passar por isso aí, ele consegue aceitar. Agora, o inadmissível realmente é o descaso, né? Ele vai se frustrar com a empresa e é isso aí que não pode acontecer, tá? Então, as dicas que eu posso estar fortalecendo aqui são essas, né? Então, invistam aí nas redes sociais, é um canal que a gente tem aí gratuito, né? Que a empresa pode estar divulgando seus serviços, seus trabalhos, que o teu cliente vai estar ali, né? Então aproveita essa oportunidade, usem a criatividade, isso aí conta muito hoje em dia, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma empresa que vende esses alimentos naturais, produtos naturais. Então, eu posso estar, de repente, fazendo algumas receitas, lives com algumas receitas para os meus clientes que entrem aquele produto ou aqueles produtos que tem na minha empresa. Então, de certa forma, você vai gerando conteúdo para o cliente, né? Que você vai atraindo ele. Né? Então, de repente, ele, poxa, eu quero fazer essa receita. Onde é que eu vou conseguir o produto?
lá onde ele assistiu, naquela empresa que ele assistiu a live. Né? Então, as empresas elas precisam fazer isso. Não dá para ficar parado. Né? Quem ficar parado, infelizmente, vai ficando para trás. Né? Então, é a hora de se mexer, mas é a hora de se mexer com planejamento. Né? Que é isso aí que a gente vem enfatizando aqui. Isabela, eu senti vontade de complementar o que você falou com relação às redes sociais. Que, assim, eu estou nas redes sociais há algum tempo, né? Assim, chega um ponto que às vezes eu chego nos lugares e o pessoal, a professora logo aqui é blogueirinha. Mas isso não é uma crítica, isso para mim é um elogio. Porque se ser blogueirinha, se comunicar com o meu público, com as pessoas que querem me ouvir, e se é fazer uma palestra lá em Campos Sales, na segunda-feira, dar um retorno para eles na rede social, então tá tudo bom, não tem nenhuma dificuldade com isso. Mas eu queria chamar a atenção aqui para a dica da utilização das redes sociais, que é o seguinte, gente, a gente precisa ser vivo na rede social. Vivo. Vivo e real. Tá? Aí eu vou voltar para a história das imagens de alimentação super produzidas. Então, eu tenho aquela imagem daquele bolo super produzido, e quando o delivery chega na casa do cliente, o bolo não tem, até porque aquilo foi feito em estúdio, aquilo foi feito com tratamento de Photoshop, e assim, não tem bolo no mundo bolo real, né? Que tem a cara do bolo de Photoshop. Então, a mesma coisa com relação à rede social. Compartilhar a verdade. Sim, acima de tudo. Acima de tudo, aquilo que você aquilo que você acredita. E também outra dica que eu acho que é importante é fazer isso com leveza. A gente não entra na rede social, assim, eu vou lembrar aqui um caso de uma pessoa que criou o Facebook, né, na época que o Facebook era o auge, e colocou o nome completo, né, o nome completo. E aí alguém chegou para ela e disse, vá lá e coloque só seu nome mais conhecido, porque o Facebook não é o currículo Lattes, é uma outra linguagem. É uma outra linguagem. Na verdade, é com relação, assim, quando a gente entra na rede social, a gente quer mais do que negócio. A gente quer mais do que comprar, a gente quer mais do que vender. A gente pode estar querendo só dar um relato, mas de repente você descobre que tem um produto tal, uma live que você quer ver, um produto que você quer comprar. Então, é no sentido de não ocupar esse espaço, e aí tem que ter feeling, né, para perceber isso, não ocupar esse espaço muito na rigidez, né, porque esse tiro pode sair pela culatra, né, assim, no sentido de vocês perceberem. Então, é ter leveza, ter verdade, e aí para ter verdade tem que ter vontade, né? Porque se de repente, nesse sentido, eu acho que é melhor nem ocupar. Se não tem vontade, se não está com a leveza suficiente, melhor nem ocupar, porque o tiro pode sair pela culatra, né? As pessoas podem observar e dizer, não, aquela situação não existe, aquilo ali é apenas uma campanha de marketing para o Instagram. Então, é nesse sentido. Mas aí, é tão boa a nossa conversa que você já está aí com as malas prontas querendo sair, né? Não, não. Eu não sei o tempo que eu tenho aí. Então, fiquei preocupada, mas estou aqui à disposição. Isabela, Luiz Henrique ainda está deixando. Tá, né? E o Luiz Pai deve estar por aí dando suporte, né? Luiz Pai e Bianca, os dois, né? Olha aí, tá vendo? A importância de você ter um staff empresarial doméstico familiar. É verdade. Mesmo, hoje a gente pode dizer assim, não, se é para eu chegar aqui, você não me dá a atenção que eu mereço, então é melhor não ter nem vindo, né? Então tem que dar esse suporte. Gente, então eu vou fazer assim, Isabela, eu vou chamar a Eri Lúcia para a gente conversar um pouco, e aí depois você retorna mais à frente para as suas considerações finais, para se despedir, e também para a gente conversar um pouquinho sobre as perguntas que estão chegando. Só Marília está colocando aqui que é cativar o cliente com informações responsáveis. Sempre. Informações responsáveis, informações éticas, gente, porque informações pela metade, jeitinho brasileiro, funciona. Mas só durante um certo tempo. Aí você pode dizer, puxa, esse certo tempo foi 50 anos. É pouco. É pouco, do ponto de vista da longevidade de uma empresa.
do que ela pode gerar para gerações futuras. Então, eu acho que o jeitinho brasileiro, a falta de ética e o arrumadinho, ele não deveria ser feito nem um segundo, tá? Que a gente Verdade. se aparte disso, né, o quanto antes. Então, eu vou chamar Eri Lúcia, está por aqui. Deixa eu ver se ela já solicitou. Ah, mas é porque eu tenho que desconectar você para poder conectar ela. Por daqui a Ah, pouco a tá. gente conversa um pouco mais, meu bem. Tá, deixa eu só falar aqui dar um abraço aí pro pessoal que veio prestigiar. Não sei se todos vão ficar até o final, espero que fiquem, né? Vai vir aí com a professora Eri Lúcia, com certeza muito conteúdo interessante, né? Que a gente vai estar abordando nesse sentido. E agradecer a todos, amigos, familiares, clientes, colegas de trabalho, enfim, a todos. Nós também agradecemos muito, mas você vai voltar aqui mais tarde ainda. Volto sim. Tá bom, tá Tchau. bom. Tchau. Então, buscar aqui a Eri Lúcia, que já está aqui. Eri Lúcia, cadê você? Eri Lúcia, se você estiver por aí, me dá aqui um salve. Tá aqui, encontrei. Então, nós vamos continuar nossa roda de conversa. Olha, Boa noite. eu não sei, tá certo, eu tenho pelo menos a caneca. Boa noite. Ainda. Tudo ótimo. Melhor agora. Estão me ouvindo Pois bem? estou ouvindo muito bem. Gente, como eu anunciei no início, a Eri Lúcia é uma das professoras formadoras do nosso curso de especialização. Mas, para além disso, é uma pessoa que eu gosto muito, estou morrendo de saudade. E vamos conversar aqui sobre consultoria, né? Sobre gestão. A E é uma recíproca é alegria. verdadeira. Sempre A recíproca é verdadeira. Nossa, menina, que momento maravilhoso, viu? O pessoal da especialização deve estar todo mundo aí de Putuca, né? Porque eles amam a professora Eri Lúcia. Olha aí, já tem gente. Boa noite, professor. A Marília. Marília. Que Marília está por aqui. Dani também esteve por aqui. E Luciana, Do Malu. da Malu, esquina da Malu. Eu conheci a Lu em uma entrevista com Cassinha. Cassinha no A Tarde é Dela, lá, acho que na Rádio Progresso, né? Eu vou Menina, já tá trazer o ficando. case de Malu aqui de sucesso. Então É sim. pronto. Vou passar para você, já que você vai começar a conversa com a gente. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Lau, pelo convite, pelo espaço. Eu sou sua fã, você sabe disso. Você fez parte da Obrigada. minha formação, né, enquanto academia, aluna da URCA, lá no início da década. Não vamos nem dizer para não dizer que somos velhos. Mas, assim, eu hoje estou professora, né, universitária de pós-graduação. Sou também gerente de projetos da CDS, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Juazeiro. E sou consultora de empresas na área de finanças e de estratégia. E aí vocês já falaram muito e muito bem, né? Que responsabilidade a minha, porque vocês falaram muito bem, assim, admirar aí a fala inicial e parabenizar a minha colega de profissão, né? Dizer que é uma alegria muito grande, apesar desse momento não ser tão favorável, mas nós precisamos buscar alternativas de nos encontrarmos, de conversarmos, e as lives nesse momento é a alternativa que temos, né? O que temos para agora, então que a gente possa utilizar para nos aproximarmos, né, uns dos outros e tentar nos ancorar, nos apoiar nesse momento tão difícil, não só no contexto empresarial, mas no contexto pessoal também. Todos aí estão sofrendo nesse momento. E aí eu quero começar com uma fala que eu começo lá na pós-graduação. Se nada der certo, olhe para as pessoas. Não há gestão financeira que resista o entrosamento, a integração e o olhar para as pessoas. O menor custo que uma empresa vai diminuir, a sua menor despesa vai ser quando ela olhar para as pessoas. Sejam inicialmente as pessoas de dentro, os seus colaboradores, para que isso, de forma verdadeira, se reflita para o ambiente externo. E aí, enquanto gestora financeira,
incrivelmente eu estou dizendo, olhe para as pessoas, né? Olhe para as pessoas. Inicialmente para as pessoas que estão dentro da tua empresa, no microambiente, no ambiente de dentro, no ambiente do empresarial. Você já ligou para o seu colaborador para perguntar como é que ele está se sentindo nesse momento? Você já ligou para o serviços gerais da tua empresa e perguntou se ele estava precisando de alguma coisa nesse momento? Isso é ser empresário de ética, de responsabilidade e de consciência. Não adianta agora a gente estar querendo fazer um marketing nas redes sociais, querendo agora chegar no cliente à força, forçando a barra, se a gente não tem isso internamente. Então, gestão financeira é primordial, é fundamental, mas ela é feita com e para as pessoas. Não pode ser somente do andar de cima, tem que ser integrada. Porque as pessoas que estão nas empresas sabem dos problemas e, melhor do que ninguém, tem muito a dar para a solução desses problemas. Então, a primeira coisa que eu digo lá na disciplina de gestão de recursos humanos, dentro da pós de finanças, olhe para as pessoas. Isso aí é o meu primeiro conselho. Até parece que você já previa isso que a gente está passando, né? Porque agora eu me lembrei, Lúcia, que existem empresas no Brasil que elas nem são nossas vendedoras. Existem empresas que a gente não tem relação, mas que a gente não quer mais, se um dia precisar se relacionar, exatamente porque lá naquele início, aquela coisa de fazer vídeo, dizendo que ia morrer 7.000 pessoas, mas estava tudo bem. Então, assim, são corporações que, ainda que eu não seja cliente, porque inclusive existem casos que nem tem aqui no Nordeste, eu não vou dar merchan, não vou criar marketing, mas existe uma delas que a gente não tem aqui no Nordeste, aquelas lojas. Mas a postura do empresário de não conseguir olhar para as pessoas foi tão difícil que não tem no Nordeste, nem a gente tem vontade que tenha. E aí, assim, isso vai ser o verdadeiro marketing a partir de agora. As pessoas que realmente olham para as pessoas, elas vão ter responsabilidade social, ambiental, de verdade. E isso vai agregar valor à marca, que vai causar lucro. O lucro, a receita é consequência disso, não é o final, não é o ponto final. Eu lembro que quando eu conheci a senhorita, e aí eu vou dizer que foi em 2010, que nós nos conhecemos, né? Numa semana pedagógica, eu, você, Leandro de Almeida Neto, que não, depois senhora, vai você me conheceu na UCA em 2002. Não, mas como formação de professores. Sim. Eu estou falando já de formação de professores, que nós nos encontramos. E lá naquele 2010, a gente já falava sobre isso, que a educação precisava ser um lugar que incorporasse sujeitos. Não sei se você lembra que eu questionava na época a história de que o aluno era nosso cliente. Eu dizia, o aluno não é nosso cliente não, gente. O aluno é um sujeito que veio buscar um conhecimento com quem nós vamos nos relacionar. Né? Então, olhar, assim, amei essa questão, se nada der certo, olhe para as pessoas. Porque é algo que a gente vem repetindo também há uma década. Né? A economia precisa considerar os sujeitos, né? A vida dessas pessoas. E a pandemia, ela acabou colocando a gente aqui, onde é desafiador a empresa olhar para essas pessoas, por exemplo, os seus colaboradores. Aí eu vou falar um exemplo bem simples mesmo, que é a questão das faxineiras no início da pandemia. Antes de conseguir usar os auxílios emergenciais, que a gente teve que fazer uma campanha. A gente não abandona a faxineira à própria sorte. Ela não pode vir na tua casa fazer a faxina, mas ela precisa de um suporte, por enquanto o Estado age. Quer dizer, e aí eu tenho pleno acordo com você. Nós vamos sair daqui com alguns desafios. E eu acho que um deles, para muita gente, mas aí, honestamente, eu não imagino que para muitos de nós, a gente já vem repetindo isso há muito tempo, um dos desafios é exatamente se deslocar desse lugar, onde ter lucro, ter produtividade... Precisa explorar as pessoas, precisa, né? Precisa hierarquizar a ponto de escravizar as pessoas, a ponto de explorar a mão de obra. Isso não vai mais trazer resultado. Não. Quanto mais a gente for humanizado, profissional e humanizado, mais as nossas empresas vão ter resultados. Porque hoje, Laudeci, nós não
e todos que estão aí. Nós não estamos na era do produto, eu venho dizendo há 5 anos. Nós estamos na era do serviço, do agregado. Porque vender sapato, todo mundo vende o mesmo sapato, do mesmo valor, com o mesmo sistema. O que é que a tua empresa tem a mais? E esse a mais são as questões subjetivas. É um atendimento humanizado. É algo a mais que não está relacionado com o produto, mas com o serviço. Eu fiz uma pesquisa agora, estava falando sobre ela, sobre neuromarketing e o comportamento do consumidor. Como o comportamento do consumidor, ele parte de aspectos intangíveis. Não é produto, porque produto todo mundo tem muito igual. E aí, vender muito não é vender bem. Vender muito não é vender bem, não é sinônimo de lucratividade. Então, é momento da gente parar enquanto empresa e refletir quais eram os nossos processos e quais eram as nossas finalidades. Porque se a finalidade for lucro por lucro, a tua empresa vai fechar já, querido. E aí, eu dou uma dica na cartilha até que a gente fez para distribuir no Juazeiro. Planejamento, controle, controladoria estratégica, com informações úteis daquele planejamento financeiro. E engajamento. Engajamento não só mais com o teu cliente, mas com a sociedade. Com a vida, exatamente. Com as pessoas. Com as pessoas, assim. Gente, a gente vai passar a noite aqui nessa live, tá? Vou tentar ir muito para acompanhar, porque é muita coisa. Porque o que é que me ocorre agora? Uma frase muito repetida. Gente, tem que ter cuidado com esse lugar que a gente ocupa como professor, como empresário, porque a gente afeta a eternidade. A gente afeta. Eu lembro também de outra frase que a gente utilizava lá naquela Semana Pedagógica de 2010, que era a questão de dizer o seguinte, gente, um profissional, ele tem que ter audiência, ele pode ficar falando só. Por melhor que ele seja. Ele precisa que as pessoas queiram escutar, ele tem que gerar essa simbiose, né? E aí o que é que gera essa simbiose? É, acima de tudo, uma postura de olhar para as pessoas e olhar para si e ser real. E ser real, assim, não dá mais. As pessoas, acho que a pandemia também botou isso muito, muito claramente. Em evidência. Determinadas instituições, determinadas corporações, determinadas pessoas que funcionavam tão bem naquele nosso formato, que eu chamo de o ano de março de 2020. Para mim, aquilo era um ano que acabou. Cancelaram. Cancelaram. E a gente ficou aqui meio que passeando para procurar entender, né? Para procurar entender que momento é esse, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da política, que lugar é esse que nós estamos ocupando? Nós nunca estivemos aqui, nós não temos suporte teórico para pensar isso aqui, né? E aí, para complementar o que você disse, colocando justamente isso, assim, eu acho que o começo disso é a ética. O começo disso é a postura diante da vida, assim, né? Como é que você vai se colocar para além dos seus limites e ampliando o máximo suas possibilidades. Né? Suas possibilidades. E aí, alguém falou em algum momento em fidelização de cliente. Laudeci, para mim, para a Erilúcia, né, nos meus estudos, qualidade e fidelização são conceitos que, para mim, acabaram. Porque o que é qualidade? Qualidade depende do público que tu resolveu atingir. Porque eu vender um produto, um sapato de qualidade, é tua obrigação. Qualidade não é um diferencial. Não é diferencial, é obrigação. Não há nada diferente nisso. Aí, Lúcia, eu vendo um sapato tão de boa qualidade. Para quem? Para atender a quem? Assim como fidelização, queridos, não há cliente fiel. O que você pode construir, Laudeci, eu troco a fidelização por relacionamentos duradouros. Oferecendo ao meu cliente uma experiência de excelência. Uma experiência, não é vender sapato. Oferecer ao meu cliente experiência positiva. Oferecer a ele uma situação onde ele é satisfeito nas suas questões cognitivas, psicológicas. E aí ele vai lembrar da tua marca. E aí eu posso citar a Luciana, porque além de cliente, ela é uma das minhas grandes amigas e uma das grandes
Um restaurante, por si só, vendia refeição. E hoje a gente vende gente cuidando de gente. E essa semana a Luciana escreveu uma carta à mão para os seus clientes, oferecendo o carro-chefe dela, que é a pamonha, que só de pensar dá água na boca. Então, a Luciana, que vende refeição, que está fechada, tendo os seus custos fixos mantidos e a sua responsabilidade sobre os seus colaboradores, está oferecendo aos seus clientes um dos melhores pratos, uma pamonha deliciosa, com um recado escrito à mão. E se a gente pensar só em custo por custo, não iria fazer isso, porque seria um custo a mais. E aí eu vou dar uma entrada na teoria, né, da negociação. É um perde-ganha. A gente está perdendo agora, de alguma forma, por uma situação biológica, sanitária, mas a gente está junto com o nosso cliente, dizendo, nós estamos aqui. E você receber na sua casa uma pamonha deliciosa, com recado escrito à mão, de alguém que lembrou de você? Isso é olhar para as pessoas. Isso é a cara da Luciana, né? Isso é gente que cuida de gente, né? Isso é gestão. E a gestão financeira passa por aí. Porque se eu dissesse aqui, faça uma planilha com as suas despesas, todo mundo já disse isso. Faça um orçamento, todo mundo já disse isso. Isso é tua obrigação, querido, ter os balanços em dia, ter os controles numéricos, é a tua obrigação financeira. O que é que tu vai fazer com esses números? Quais são as estratégias que você vai desenvolver a partir daquela análise da despesa, da receita, das despesas operacionais? O que é que tu vai fazer com isso? É que vai transformar a tua empresa. E aí ter as melhores decisões, como o Crepaldi diz lá na Controladoria Estratégica, informações úteis para decisões assertivas. Esse é o momento. Estou falando da história da Lu, né? Eu lembro quão encantada eu fiquei quando escutei a história, né? Como é que o restaurante surgiu. Porque quando nós fomos lá no programa da Cassinha, mandar um beijo aí para a Cassinha, a ideia era falar sobre bem viver, e a Luciana falou justamente isso, como é que o restaurante, ela está aqui nos acompanhando, eu lembro quando ela falou que o restaurante surgiu da própria experiência emocional dela e da irmã, né, com o pai, cozinhando, né, a experiência da família. E aí, por que eu estou trazendo isso para cá? É porque eu acho que a história da gente ser verdadeira, da gente ser inteiro, no sentido que nós conseguiríamos dar conta daquilo que nos leve, aquilo que nos leve, que leve a nossa vontade, né? Que leve a nossa verdade. Dizer, bom, é isso que eu tenho para apresentar, tá? É verdade que alguns gostarão, e é verdade que outros não gostarão, mas também vai conseguir, é isso que eu tenho para apresentar. Lu está dizendo que a próxima jornada sairá no São João. Tá? Então, já estou me cadastrando aqui, ao vivo, para todo mundo, que a pamonha deverá seguir em direção à minha residência aqui, tá, Lúcia? Vamos fazer a negociação depois. Então, a questão da minha verdade, assim, o que eu estou apresentando é importante. A gente falou agora há pouco sobre a questão da fragilidade, né? As minhas fragilidades, por exemplo, olhar essas fragilidades, eu acho que é de grande ganho. Olhar, admitir as fragilidades. Reconhecer, quando a gente está falando sobre a comunicação, né? Tudo bem que eu marco, eu não tenho como atender de imediato, mas que eu fale. Que eu fale, ó, nós estamos com um tempo estimado de atendimento de 1 hora, de 2 horas, né? Que é colocar-se, assim, tudo bem que eu não consiga dar conta, ainda mais no momento estranho como eu estou vivendo, mas que eu diga, que eu me coloque, isso também é postura. A gente precisa se colocar como a empresa vai ter que ser transparente, assim como as pessoas precisaram ser. Porque o que eu digo, o que erra é a falsa promessa. Eu vou entregar daqui a meia hora e não entregar. Não entregar. Isso vai causar frustração. Agora, eu só posso entregar por motivo tal, daqui a 40 minutos, o cliente já vai esperar para 40 minutos. Eu só não posso mentir, dizer, vou entregar em 30 e não entregar.
E muitas empresas ainda estão fazendo isso. Tendo, nesse momento, só o delivery, Laudeci, eles ainda estão errando a única ferramenta que nesse momento eles têm. Eles prometem o que não podem cumprir. E às vezes essa promessa sai caro demais. Porque, por exemplo, produzir uma pizza com todos os custos, prometer ao cliente que vai chegar lá com meia hora, se chegar com 50 minutos, o cliente manda devolver. E para além dos custos financeiros que aquele processo produtivo incorporou, tem o custo da marca, da insatisfação, da imagem negativa que você plantou naquele cliente, ele vai levar para os outros. Agora, se você prometeu por motivos qualquer que seja para 45 minutos e você conseguiu entregar com 40, o cliente vai ficar extremamente satisfeito. Entende? A gente não pode continuar fazendo gestão, desculpa a expressão, meia boca, apagando os incêndios. A gente precisa fazer uma gestão estratégica, planejada, e a gente não pode mais ficar tentando convencer os nossos clientes com mentira, porque o cliente hoje, ele é muitas vezes mais informado do que os gestores. E ele não aceita mais esse tipo de desculpa. E essa desculpa custa muito caro para as nossas empresas. Então precisa ser transparente, especialmente nesse momento onde a maioria das empresas se fragilizaram porque não tinha um mecanismo de gestão profissional. Porque muitas delas não planejavam. E agora, com essa turbulência aí sanitária, tudo caiu por terra. E elas estão tentando sobreviver. Né? Estão tentando sobreviver, porque a palavra é essa para muitas empresas nesse momento. É uma questão de sobrevivência. Né? Porque a crise pegou todo mundo de surpresa. E uns estão ainda nos iates e outros estão na boia nesse mar dessa epidemia. Mas é preciso que você segure nessa boia e dê aquilo que você pode dar com a sua verdade. Né? Com a verdade que a sua empresa tem. O professor está me ouvindo ou está travado? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Sim, estou ouvindo. É que o professor Amorim, né? O professor Amorim, que também é professor da nossa pós, está colocando aqui, a promessa não cumprida é o tiro no plano de gestão, né? Eu dizia lá no começo da nossa live, Arilúcia, que a promessa não cumprida, em tempos comuns, ela produz um efeito negativo, mas em tempos de pandemia ela produzirá ainda mais, porque você vai ficar com essa lembrança negativa da empresa que não te acolheu, que mentiu para você em um momento de muita fragilidade, que é o momento que você não pode sequer sair de casa. Né? Então, você falava sobre a experiência, né? Como? Pense na nossa responsabilidade enquanto empresa. Atender um público que está frágil, está sensível, que está mentalmente, né, doente, às vezes, por esse isolamento, e a nossa responsabilidade enquanto empresa de fazer o nosso produto e o nosso serviço chegar até ele de forma excelente. Isso. Estava só olhando aqui o feed, estava buscando aqui para ver uma observação que uma pessoa fez sobre pamonha. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, só realçar, acho que a importância do que você vem trazendo, que tudo isso que a gente está acostumado a falar em primeira mão sobre gestão empresarial, que é, por exemplo, a estrutura de custos, a redução dos custos, a produtividade, né, o ponto de equilíbrio, a taxa de retorno, se busca, se não busca empréstimo, a taxa de juros, essas variáveis que são variáveis mais duras, né, do ponto de vista dos cálculos e tudo mais, e você está trazendo para a gente que essas coisas todas, elas são técnicas, elas são consequências da minha postura como empresária. E eu fiquei pensando aqui, por que a gente ainda está falando sobre isso, né? Porque a gente vem falando há tanto tempo, que não é de qualquer jeito, que é preciso ter uma postura condizente com aquilo que se espera dentro do mercado, que é preciso olhar as pessoas, que é preciso olhar o meio ambiente, que a economia é uma rede, que está tudo interligado, que a cultura, a religiosidade vai afetar, sim, o consumo de carne, de alimentos, que a nossa saúde afeta. Mas é como se a gente tivesse caído, Arilúcia, num tempo, como se fosse um buraco, um lugar que a gente
tem que repetir tudo isso. Só que agora não mais, as pessoas não escutam mais como respeito. Eu tenho dito nas lives, já deve ter ouvido, que muita coisa que a gente falou durante uma década, muita gente sentava para ouvir, como que disse, não, vamos escutar, que eles estão falando, vamos escutar com respeito. Agora, né? Agora, a lição nós já sabemos de cor, só nos resta aprender, né? Aliás, essa frase acho que é do Beto Guedes, né? Porque tem que honrar também a produção cultural. Beto Guedes, né? É verdade. Parece que isso não faz, né? E o mundo mudou tão rápido, né, Laudeci? As empresas vão precisar acompanhar essa mudança. E se a empresa ainda está querendo fazer conta, não aprendeu a fazer conta de separar receitas e despesas, saber o que é um custo, saber qual é o ponto de equilíbrio, quanto eu vou precisar vender para cobrir isso. Corra, meu filho, corra. Né? Corra, porque isso é só a parte técnica, é só a base do que você precisa saber da gestão financeira. Porque agora você vai precisar tomar decisões muito mais rápidas, muito mais sazonal do que antes. E se você não tiver essas informações, você vai tomar a decisão errada. Eu tinha um cliente que me chamou lá e disse, Lúcia, eu vendo tudo e não consigo pagar os boletos. Ele não sabia a formulazinha básica do preço, né? Que custo mais margem. Ele não conhecia os custos da empresa dele. Ele vendia muito, Laudeci, e no final do mês não pagava os custos. Porque ele estava fazendo errado. O concorrente dele dava uma promoção, ele dava uma promoção maior em termos de financeiro. R$ 99,00, ele botava 89. E esse 89 nunca chegaria no ponto de equilíbrio que ele precisava. Então, se vender muito não é vender bem. Você precisa conhecer os custos. Eu sei que é duro falar de custos, ainda é muito duro falar de custos na nossa região, porque as pessoas têm medo disso. Até os nossos alunos têm medo quando se fala em custo. Mas hoje, quem é estratégico em custo, o profissional que é especialista em custos estratégicos, ele é um grande diferencial nesse mercado. Porque se não conhecer custos, né, e se não olhar para as pessoas, nós vamos errar, e nós vamos errar sempre. E nesse momento de fragilidade, a gente corre o risco de ficar fora desse mercado. Essa é uma realidade muito triste, mas real, né? Isso é real. Se a gente não controlar os custos, não conhecer os custos e não tomar decisões estratégicas a partir disso, as nossas empresas correm sérios riscos, né? Isso é real. Então, é preciso conhecer os custos, colocar na ponta do lápis. Não, você precisa comprar um sistema. Não, meu filho, bota no caderno, na planilha, mas bote aí. Né? E pense que o preço ele não é só uma questão mercadológica, ele é também um cálculo de custo. Você não pode sair detonando o preço aí só para vender. Né? Você tem que fazer toda uma estratégia para que isso aconteça de forma sustentável para a sua empresa e atrativa para o seu cliente. Essa é a jogada. Porque você tem que se manter dentro daquela margem de preço, oferecer um diferencial competitivo para o teu cliente, que são os aspectos psicológicos. Um atendimento humanizado é um grande diferencial na nossa região. Né? Encontre o seu diferencial. Você está falando e eu pensando, né? Você tem que pensar uma estratégia de custos, né? Uma redução inteligente dos teus custos. Você tem que pensar um preço competitivo, não é verdade? Você tem que pensar a qualidade de um produto, a ética de uma comercialização, e tudo isso com os portões fechados. Esse é o barato do momento. Tudo isso com os portões fechados. Com né? Os portões fechados. É encontrar a saída numa situação extremamente delicada. Então, eu penso que do ponto de vista das pessoas físicas e também empresariais, a saída daqui para que a empresa sobreviva, para que a gente como profissional liberal também sobreviva no mercado, para que a gente como servidor público sobreviva, né? Estou falando de manter o emprego de serviço público, eu estou falando de continuar tendo possibilidade de construir. É decisivo que a gente faça uma reforma profunda no nosso próprio modo de existência. É necessário. É necessário, no caso,
da empresa, que é o nosso foco aqui hoje, sem sombra de dúvida, né? Mas no caso da pessoa física também, né? A gente fez uma pesquisa aqui, enquanto Secretaria de Economia do Juazeiro, com quase 1.000 pessoas, para entender o comportamento de compra das pessoas do município de Juazeiro. E nós tivemos resultados bem, assim, que levam a uma reflexão profunda das ações que a gente precisa tomar enquanto secretaria e especialmente os empresários. Porque quando isso passar, eu penso que os consumidores eles vão muito desconfiados, né? Eles vão começar a consumir mais regradamente, mais conscientemente, né? Eu acho que as pessoas não vão sair aí comprando. O Shopping Fortaleza abriu uma reportagem dizer lá que as pessoas gastaram em média R$20. As pessoas queriam era sair, respirar, ver gente. Elas não estavam dispostas a comprar muita coisa. Comprar uma blusinha para renovar o pijama que estava lá, comprar um alimento, um sorvete, um McLanche, mas as pessoas não estavam dispostas a gastar muito. E eu acho que o comportamento de compra a partir dessa epidemia vai mudar. E aí, para aquilo que não são produtos e serviços essenciais, as empresas vão ter que ser muito mais estratégicas para conseguir se manter e para conseguir vender. Porque depois disso, as pessoas não vão sair comprando tudo. A gente fez uma pesquisa com quase 1.000 pessoas e essa pesquisa mostrou que as pessoas estão dispostas a consumir, inclusive, algo que a gente já vem falando há 10 anos, a valorização do meu local, do meu bairro, da minha economia local, que a gente vem levantando essa discussão há tanto tempo. Sem poder sair muito, as pessoas estão começando a consumir do bairro. A água da rua que entrega, o pão da padaria da vizinha. Isso traz para mim um brilho no olho, porque eu sou uma da defensora dessa economia, né? Que desenvolve a sua localidade. E é preciso uma pandemia para as pessoas começarem também a enxergar o lado bom disso, né? Toda tragédia traz coisas boas, traz evolução, seja espiritualmente, pessoalmente. E é necessário que nesse momento também nos traga. Então, ver a economia do local, a economia colaborativa, os bairros, pessoas... Aqui na minha rua tem uma pessoa que vende água e que a pessoa da padaria traz o caixote do pão para a mercearia que vende a água, para vender junto. Olha que lindo. Para as pessoas não terem que andar muito no bairro, elas vão só a um lugar e compram o pão, a água e o feijão. Isso é economia compartilhada, colaborativa, tudo aquilo que a gente sonha. Entende? Então a gente precisa olhar para o pequeno agora. Pequeno é o teu momento de se engajar, é o teu momento de se juntar, é a era da parceria. Diminui o teu custo, tornando colaborativo com o outro empresário. Ninguém é tão bom que não possa melhorar, e ninguém é tão bom que não possa se juntar. E aí você diminui custo, aumenta o seu nicho e colabora com o outro, divide um aluguel, divide um funcionário. E aí esse é o momento. Né? Eu chego a ficar aqui caladinha, com o olho brilhando, né? Porque se falou tanto sobre a economia da comunhão, a economia compartilhada, né? A economia do bem viver, né? Por exemplo, a economia compartilhada, ela quebra uma premissa do mundo da produção, que é a ideia de que a gente precisa de grandes estrelas, né? Eu falava hoje na defesa da dissertação de Evanildo, que até está por aqui com a gente, que a gente precisa de grandes constelações. Exato. A característica de uma constelação é que brilha todo mundo junto. Né? Ou vai brilhar todo mundo junto ou vai apagar agora um monte. Vai apagar geral, né? Tanto eu estava vendo uma ideia de negócio, né? Que ele criou uma gôndolazinha com produtos básicos, como produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, coisas bem básicas. E aí ele instalou essas gôndolas nos condomínios de São Paulo, para que as pessoas, quando precisarem comprar, por exemplo, um detergente, não precisa ir no supermercado, vai lá na gôndola. Tem até o sistema de ficha para você sacar, igual aquelas máquinas de refrigerante. Só que aí com detergente, com bombril, com sabão. Entende? Assim, eu fiquei pensando assim, como que a questão do pequeno grupo, quer dizer, ele se expõe, vai no grande supermercado pegar aqueles produtos e traz para uma coisa mais celular, para um grupo
mais regular. Então, é verdade que as grandes corporações continuaram existindo, é tanto que algumas corporações saíram muito mais potentes dessa pandemia, né? Verdade. Alguns grupos saíram muito mais potentes. Mas é verdade também que eu acho que dá, de certa forma, a gente foi convidado a olhar também para esse lugar, olhar para esse local, né? Eu fico observando o nosso grupo, nós temos um grupo chamado Lives de Quarentena, e eu fico observando assim, em que outras circunstâncias a gente teria tanta gente conectada naquele grupo, Verdade. que são sujeitos múltiplos, representando diferentes instituições, mas nada foi pensado do ponto de vista de dizer, são representantes da igreja, da polícia. A gente foi chamando nas cidades pequenas, que às vezes faz o batizado ali, chama o delegado, o padre, o prefeito e o gerente do Banco do Brasil, isso aconteceu muito antigamente. Mas É, se a gente pegar o grupo e as pessoas que estão passando e que passarão por essas lives, o que faz com que as pessoas estejam vindo por aqui é a rede. É a rede de percepção da construção de um outro mundo. É tanto que se você observar todos que já passaram por aqui conversando, você percebe um viés comum. verdade. A alegria do pessoal querendo festejar os 5 anos do campus do Iguatu é muito parecido com a sua, quando você olha e diz assim, está na hora da gente olhar as pessoas. Né? A sua forma de pensar a gestão empresarial, ela se aproxima muito de quando a gente estava lá no começo das lives falando sobre bem viver, eu e Evanildo e Bem viver. Nádia, né? Então, assim, me parece que assim, a ideia é essa. A ideia é essa. Então, nós, se nós crescemos na construção das lives, nós estamos em todos juntos. Verdade. Isso é uma Não rede, precisa né? não precisa ninguém ir, né, ser assim, a grande estrela da live. Nós não precisamos de protagonistas de live. Nós precisamos de protagonizar ideias. E aí, eu acho que do ponto de vista empresarial, esse é um aprendizado muito importante, porque você pode, inclusive, desistir de alguns setores. Estou imaginando aqui que você pode dizer que determinados produtos que eu oferecia, então eu não vou mais oferecer, porque eu vou me conectar à empresa que tem determinados valores dentro da comunidade, a gente vai oferecer isso conjuntamente. Então eu deixo de olhar esse outro que está do meu lado como meu arqui-inimigo para olhar como alguém, como é que a gente pode se unir? Como é que a gente pode se juntar, né, para oferecer uma outra experiência, não é isso? E às vezes mesmo concorrente pode se tornar parceiro, né? É a Sim, ordem da coisa, porque as nossas empresas aqui, Laudeci, ainda tem muito concorrente como rival, como alguém que está ali para destruir a minha empresa. Não é isso, né? Eu posso ser sua concorrente, mas eu posso ser sua parceira. E nós podemos caminhar juntos. Em algum momento, até fazer algumas ações juntas para diminuir os nossos custos. Cada um no seu know-how, cada um na sua habilidade, mas essa vai ser a ordem. Né? sim. Concorrente, porém parceiro. Não há mais não há mais espaço para uma concorrência desleal, não há mais espaço e cada vez menos vai, né, haver, porque o cliente ele é muito mais consciente. E o cliente hoje estuda o comportamento que a empresa tem com a sociedade para ele decidir a compra, inclusive. Né? Nas questões políticas, nas questões econômicas, empresa que polui muito, o cliente começa a desistir de comprar dela. Empresas que defendem o racismo, o fascismo, a homofobia, o cliente começa a não querer mais optar pela compra naquele lugar. E às vezes ele até está disposto a pagar um pouquinho mais caro pela empresa que condiz com os seus valores. Isso é essencialmente olhar para as pessoas. Então, Agora, é a importância da verdade. A importância da verdade. Eu lembrei agora de uma situação que vivi com um aluno de monografia, e ele estava fazendo um trabalho em um setor, não vou dizer nem o setor, você me conhece, sabe que eu não costumo dizer nomes, só conto os casos. E ele estava fazendo um trabalho no setor de uma empresa aqui do Cariri, e a empresa tinha uma bandeira verde, né, uma questão de sustentabilidade, e falava muito sobre isso na mídia, as cores da campanha de marketing, era todas
baseadas na paleta do verde, querem construir essa sensação de integração, sustentabilidade. E ele chegava para mim, fazendo a pesquisa, e dizia, professora, a sensação que eu tenho é que não é verdade, ainda que a campanha de marketing seja muito boa. E ele foi, como um pesquisador que é, foi investigar, observando diferentes pontos, né? Como se fosse pegando diferentes lados da mesma situação, para descobrir que realmente não era verdade. Essa empresa já desapareceu, não existe mais. Eu lembro que à época eu falava para ele, mas esse discurso fake não vai muito longe. Não vai muito longe. Não. Porque aí a questão eu posso criar, por exemplo, agora nós estamos numa luta mundial na questão do racismo. Então é muito fácil me declarar antirracista. É muito das suas fácil. Práticas. É difícil viver esse antirracismo, né? Então é muito fácil declarar antirracismo quando na minha empresa não tem uma pessoa negra. É muito fácil declarar que eu sou, né, antirracista quando na possibilidade que eu tenho de selecionar pessoas que vão trabalhar no balcão da minha loja do shopping, eu não dou oportunidade para as meninas negras. E a sociedade vai percebendo isso. Né? É tanto que você vê nessa história de cancelamento no Twitter, você já vê empresas que caem drasticamente no conceito da sociedade, porque ali no viés de marketing, de alguma coisa, fica claro, aliás, numa atitude como uma grande instituição financeira que teve um problema com um rapaz negro, e ela é cheia de garotos negros fazendo a campanha de marketing daquele banco. Então, assim, uma dica que eu acho que está muito recorrente na nossa live, nós já estamos há 2 horas aqui, se não pode ser, não diga que é. Não diga que é. Se não pode atender, isso. Se não pode atender imediatamente, diga quanto tempo, peça um tempo, se coloque, se explique. Eu acho que um grande aprendizado, eu vou falar da minha vida particular, da minha vida como profissional, nos últimos anos, não é de qualquer jeito, é preciso se colocar e se colocar de verdade. Ainda que seja para dizer, isso eu não consigo, isso eu não faço, eu não consigo vencer determinados limites que eu tenho na minha própria mente. Me dá um tempo, eu preciso ver como é que eu organizo isso, tá? Então, eu preciso de um tempo para me reinventar, enfim, mas é preciso se colocar. Até é preciso dar uma voz, porque assim, muitas das nossas empresas, Laudeci, na história do Brasil, foram empresas familiares, que foram passando de pais, com as suas culturas, com as suas conjunturas, com as suas raízes, que lá na história do Brasil, desde a descoberta, já não é algo libertador, não é algo para todos, já tem a história do negro e tal. Isso foi passando empresarialmente de pai para filho. E aí nós estamos chegando aqui no Cariri, 2ª, 3ª geração empresarial. Né? Então, é preciso também fazer um trabalho de base com esses garotos que estão recebendo essas empresas para quebrar paradigmas, para quebrar culturas colocadas ao longo da sua história. Isso não é fácil, né? Isso é um trabalho que tem que ser feito na base. Então, a gente também tem que pensar sobre isso, né? Pensar sobre a história do Cariri, do Nordeste, do Ceará, para a gente elaborar estratégias que possam trabalhar essa base. Porque no futuro próximo, nós vamos ter empresas mais sustentáveis, mais colaborativas, com certeza. Não é só lucrativa, não é só pensar no dinheiro. O dinheiro é a consequência natural do processo de planejamento, de controle e de engajamento. É a consequência natural disso, né? Então, é preciso repensar as nossas atitudes enquanto empresa familiar que foi empurrada nessas gerações, com todos os contextos culturais, políticos, econômicos que perdurou aí por longos anos e que nesse momento nem vamos entrar nessa questão. Mas é preciso agora mostrar quem nós somos e melhorar aquilo que nós temos. Né? De desnudar. 23 segundos para cair nossa segunda live. Vamos ter que voltar para a terceira, porque nós não vamos deixar essa escada desamarrada, viu, Isabela? Vai cuidar aí do bebê, que nós estamos aqui
7, 6, estamos caindo. Volta Mas volta e volta.